Olá, meu nome é Andréa Martello, sou editora associada da Desidades, revista científica da infância, adolescência e juventude, que nesta edição traz uma entrevista intitulada Educação Emancipatória, Juventude e Reforma do Ensino Médio. Esta entrevista foi realizada com a professora Maria Luísa Susequinde, que é professora do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Professora Maria Luísa é pesquisadora, bolsista em produtividade pelo CNPq na área de currículo. Para entrevistá-la, convidamos o professor Fábio de Barros Pereira, que é doutor em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e o professor Fábio é professor da Rede Estadual de Ensino e do DEGASE. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Maria Luísa. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite honroso. Fiquei super entusiasmado com a possibilidade de ter essa conversa com a professora Maria Luísa, que é alguém que eu acompanho a trajetória há muito tempo, com muito interesse, com muita atenção e entusiasmo, né? Obrigada, Fábio, por essa honra, né, por esse orgulho de ser entrevistada por você. Eu acho que nós somos parceiros na educação e na luta há muito tempo. Eu agradeço ao editorial da revista, ao corpo de editores, a honra de estar aqui conversando com vocês hoje. Eu queria te fazer uma pergunta que para mim é inevitável, né? Eu acompanhei muito de perto, eu sei que você também, né, as ocupações de escola em 2016. A gente vinha no período as políticas públicas que hoje ganham, né, que são consolidadas, elas começam a ser experimentadas nas redes naquela época, um pouco antes, elas começam, enfim. E em 2016, os estudantes ganham as escolas, eles tomam as escolas, eles assumem o controle das escolas, né? Eu acho que é algo importante para a história da educação, não pelo ineditismo, né, mas pelo simbolismo, pela força que teve o próprio processo de ocupação, um processo que no Rio de Janeiro foram mais de 50 escolas, no Brasil inteiro em torno de 1.000 escolas foram ocupadas. Então, acho que marcou um capítulo importante, singular da história da educação. Mas, a despeito de todo aquele alento, aquela esperança que surgiu naquele momento, né, enfim, de achar que algo importante, novo, né, acontecia nas escolas, numa reversão de expectativa profunda, a gente sai de uma circunstância onde uma política pública ela começa a nascer, né, das escolas brasileiras, né, começa a se construir de baixo para cima, a gente acaba tendo, né, nessa virada de mesa, a gente acaba tendo uma reforma da educação que não tem nada a ver com aquela que foi proposta, feita por medida provisória, de cima para baixo, por um governo conservador. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que eu sei que você acompanhou tão bem. Desperdiçamos essa experiência? Ela se perdeu no tempo e na conjuntura? Eu considero um privilégio eu ter podido ocupar as escolas junto com estudantes e professores em 2016. Eu vivi isso muito de perto aqui no Rio de Janeiro, fui conversar com estudantes em diversas escolas, como eu vivi muito de perto as reações a isso, né, dentro do MEC, dentro do Conselho Nacional de Educação, né, e como os espaços de democracia foram se fechando progressivamente. Mais do que uma professora que foi testemunho histórico desse processo, mais do que uma pesquisadora que pesquisou e escreveu sobre isso, eu estava lá, né? Eu estava nesses dois espaços, e não de modo dicotômico, mas buscando a mesma coerência, né, que é a defesa de um projeto de educação republicano, de uma educação democrática, né, e que tem todas as características que a gente pactuou na Constituição Federal de 88, na LDB, uma educação antirracista, com gestão democrática, antimisógina, inclusiva para todas, todos, todos, né? E a experiência dos estudantes da ocupação resgatou isso, né? Trouxe aquilo que eu gosto muito de citar o William Painer, quando ele diz que trouxe o que é o público da educação pública, que é esse o sentido da educação pública, né? É que a escola seja nossa. E os estudantes viveram essa experiência, né? Registraram essa experiência de muitas formas. Tem filmes, tem vídeos, tem artigos, tem dissertações, tem teses, tem TCCs,
né? Então, eu acho que para quem quer estudar, isso está lá. Por outro lado, né, eu tenho que dizer isso, né, a gente desperdiça essa experiência como muitas outras, porque nossas políticas públicas e nossas políticas de conhecimento, né, hegemonicamente se constroem sobre um pensamento abissal, que é um pensamento monocultor e que, portanto, desperdiça experiências cotidianamente. Ele é um pensamento que joga para o abismo tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é diversidade, tudo aquilo que é a produção do inusitado, né, do novo, né, num esforço do abismo, de territorializar essas fronteiras, né, e nesse esforço monocultor de considerar conhecimento válido só aquilo que é produzido nos locais do conhecimento válido, pelos profissionais autorizados do conhecimento válido, e nesse jogo, Fábio, o conhecimento produzido pelos estudantes está na ponta mais distante desse deslocamento abissal, né? Porque se a gente fala que o que é produzido pelos professores, pelas professoras, pelos professores nos cotidianos escolares, para além dos currículos oficiais, já é correntemente, corriqueiramente desperdiçado, imagina o que é produzido pelos estudantes, né? Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando, quando eu respondo essa pergunta, né, eu gosto de chamar a atenção para isso. A gente não só está falando de um movimento que foi engolido por um tsunami conservador, e, inclusive, né, alimentou esse tsunami, como alimentou esse tsunami o movimento antirracista, os movimentos feministas, né, todas as fronteiras que nós fomos ocupando, que nós fomos distendendo, né, desse Brasil escravocrata, colonial, patriarcal, racista, né, tudo que desde eu me lembro muito claramente, desde os anos 80, né, mas tudo aquilo que historicamente a gente vem empurrando essas fronteiras, né, isso abriu um vácuo. Nesse vácuo se acumulou uma quantidade imensa, né, de uma água de ódio, de ressentimento, né, que volta na cara da gente em 2016. Né? E que justamente, assim, a meu ver, os estudantes, o movimento da ocupação dos estudantes é limítrofe nesse momento, tanto que a primeira preocupação do governo golpista Temer é fazer a base nacional do ensino médio. É o grande investimento imediato do governo Temer. Por quê? Porque era preciso desfazer essa escola que permitiu que os estudantes fizessem isso. Porque era preciso desfinanciar as universidades que permitiram que os professores se formassem, aceitando que os estudantes fizessem isso. Perfeito. Vou fazer um gancho no que você traz. E uma coisa que me saltava os olhos, assim, que me chamava a atenção especialmente, e eu conhecia bastante os alunos, era que na ocupação, na escola ocupada, mulheres, negros, né, e LGBTQI+, tinham outro lugar na escola. Perfil que, em geral, a escola mais tradicional, corrente, regular, não facilita a vida. Essas pessoas, em geral, ficam escondidas, né, pelo autoritarismo, pelo binarismo da escola regular. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse desabrochar, né, esse empoderamento desses grupos nesse contexto? Foi muito bonito, né, Fábio? A gente que estava lá e que ia conversar com os estudantes, a gente ouvia eles dizendo: agora é a nossa vez, agora a escola é nossa, agora a gente vai estudar o que a gente quer. Não era agora a gente não vai estudar, era agora a gente vai estudar o que a gente quer. Eu fico até emocionada, olha, já brota uma lágrima aqui nos olhos, porque realmente, assim, eu que vim do chão da escola, né, que vim de uma escola que separava a turma dos piores, dos repetentes, né, poder viver isso foi de uma riqueza fantástica. Algumas coisas muito significativas que a gente viveu nesse momento eram os portões fechados
com os estudantes verificando a identidade de quem entrava, né? E isso incomodou a muitos gestores e a muitos professores que, de fato, os estudantes tomassem posse daquele território que a gente sempre disse que era deles, né? Eu achava muito bacana, mas a gente entende que, inclusive, parte desse grupo de professores e da própria comunidade escolar tenha se sentido muito vulnerabilizado por essa relação que foi, digamos assim, virada de ponta cabeça, e eu acho que essa é uma imagem muito interessante, porque o estudante sempre foi verificado, a identidade deles sempre foi verificada ao entrar na... Eles são uniformizados, eles são verificados, eles são checados, as carteirinhas deles são checadas, as assinaturas são checadas, muitas vezes os uniformes, os cabelos, e não é à toa que o golpe, a reforma do ensino médio, a militarização das escolas vem controlar tudo isso. É esse o movimento que incomoda, né? São estudantes que supostamente são meninos usando saia, são estudantes negras e negros com os seus cabelos black e trançados e soltos, e isso que chocou e incomodou muito a sociedade brasileira e carioca, sobretudo, diante das ocupações, e justificou violências, para mim, inesquecíveis, de escolas invadidas por movimentos conservadores, a pedras, com cachorros. Foram situações, assim, o final das ocupações foi de uma violência epistemicida. Então, quando você diz essas ocupações foram apagadas, inclusive propositalmente. As marcas dessas ocupações foram propositalmente retiradas das arquiteturas das escolas, das paredes das escolas, dos currículos das escolas, né? Eu queria te perguntar sobre a escola. Né? Esses meninos, no caso dele, o exemplo deles é super importante no que diz respeito à democracia. Né? Eles criaram uma estrutura de participação, de horizontalidade, de reinvenção da democracia no espaço escolar de uma maneira brilhante. Né? Na sua opinião, qual é a potência da escola do ponto de vista, né, na possibilidade de reconstrução da democracia brasileira? O que a escola tem a oferecer em termos de reinvenção da democracia, da experiência participativa, dos currículos? Como é que você vê a juventude, os professores, a comunidade, a autonomia da escola nesse cenário de padronização, né, de retirada de autonomia da escola? A gente tem uma larga experiência, né, de como essa gestão de fato democrática, que é o que está previsto na LDB, com a participação das comunidades escolares, né, com atenção aos direitos humanos, em diálogo com os movimentos sociais, né, que essa prática, quanto mais cotidiana e quanto mais no chão da escola ela acontece, né, melhores são os resultados para toda a comunidade. Essa experiência que esses estudantes viveram, que é muito rica, né, ela certamente teria um impacto muito forte nas suas vidas e nas vidas das universidades, quando esses estudantes ingressassem nas universidades. Mas eu não posso responder a essas perguntas sem marcar que esses estudantes de ensino médio que ocuparam as suas escolas, eles foram atacados pelos Enems mais excludentes desde que o Enem foi criado. Eles foram submetidos a uma política de ingresso no ensino superior na direção contrária a tudo que se vinha praticando anteriormente. E a gente sabe que o número de candidatos, o número de vagas, tanto do ensino superior quanto da pós-graduação, isso caiu vertiginosamente desde 2015. Acho que as experiências que a gente tem de democracias intensificadas, elas são experiências de construção, de conhecimentos endógenos, de conhecimentos emancipatórios, em qualquer nível, em qualquer espaço, seja da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, né, a experiência educativa dentro do MST, né, as
as experiências que a gente tem nas escolas democráticas, porque as ocupações foram um exemplo, mas a gente conhece muitas escolas das redes públicas que praticam, né, um planejamento participativo, assembleias de gestão. Então, assim, é preciso investir nisso, Fábio. É muito mais do que numa unificação curricular. A gente sabe que a experiência democrática ela gera democracia. Eu queria fazer um gancho. Você mencionou o Movimento Sem Terra e mencionou a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Eu queria fazer um gancho. Você ocupa hoje um cargo de liderança, né, no Fórum Nacional de Educação Popular e também na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que são experiências que aproximam a universidade da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais mais combativos. Eu queria que você falasse um pouco das premissas, né, das ideias que te levam a essa tomada de posição. Já dentro da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, né, onde nós nos organizamos em grupos de trabalho, desde 2013 é contra essa política, né, e quando há um acirramento das discussões, justamente ali em 2015, 2016, vai acontecer no início de 2017, né, a alteração do regulamento de funcionamento do Fórum Nacional de Educação. E a ANPED é uma das entidades expulsas desse fórum, que era uma gestão compartilhada governo, sociedade civil organizada, das políticas de educação, que realizavam as CONAs, as Conferências Nacionais de Educação. É nesse contexto que a ANPED, junto com algumas outras entidades, CNTE, PROIFES, CUT, dão esse passo de dizer, não, olha só, a educação brasileira não vai ficar sem monitoramento da sociedade civil. Nós vamos constituir um Fórum Nacional de Educação paralelo, um Fórum Nacional Popular de Educação. O Fórum Nacional Popular de Educação hoje congrega mais de 40 entidades, né, da educação e de direitos civis e trabalhistas na defesa da educação pública, da creche ao ensino superior e à pós-graduação, né? Inclusive, por conta dessa atuação, né, dentro da ANPED, eu acabei assumindo a coordenação também da cooperação técnica, né? A diretoria da ANPED faz um convênio com a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma universidade diferente. Ela é uma universidade que não tem campus, não tem corpo docente, não tem corpo discente, não tem certificação, né? E ela se forma espontaneamente, de modo autogerido e autofinanciado. A gente senta, conversa, se reúne, né, pratica aquilo que o Boaventura chama de um interconhecimento. Nessa confluência, né, que se provocam pactos que são políticos, né, que é a ideia de que o conhecimento é uma conversa complicada, porque é feita entre pessoas, porque traz outras pessoas para essa conversa, porque evoca diferentes formas de conhecer, né? E que, por isso mesmo, né, os conhecimentos conversados, eles não pactuam nunca consenso. Eles só pactuam dissenso. Mas é possível fazer pactos políticos, né? Porque a ideia é que a conversa só provoca a diferença. Então, a UPMS ela não sai com as pessoas pensando as mesmas coisas sobre as coisas. Ela sai com as pessoas reforçando as suas diferenças, mas tendo ali direções, caminhos, escolhas, encaminhamentos que são acordos. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco melhor, né, essa convergência aí de interesses aí desse campo, né, que é o campo hegemônico hoje na formulação de políticas públicas, né, que é o que a gente costuma chamar de reformadores empresariais da educação. Eu queria que você nos ajudasse a decifrar um pouco esse cenário, né, estabelecendo as convergências entre o bolsonarismo e esse campo. É interessante isso, porque a gente foi aprendendo que o bolsonarismo existia no Brasil muito antes do Bolsonaro. Né? O fenômeno bolsonarista ele é muito anterior
né, a própria ideia do Bolsonaro se candidatar à presidência da República. A gente vai observando, né, e eu tenho estudado isso detidamente desde 2014, né, mas eu diria que é muito, muito visível no MEC, ali nos anos 2012, né, já no final do primeiro mandato da Dilma e no caminho para o segundo mandato, é visível ali que o MEC se torna o primeiro palco de disputas que vai ser o palco do golpe de 2016. Tá? É ali que vão começar a debater os defensores de uma educação republicana, né, com outros atores da sociedade. E aparecem ali muito fortemente organizados os reformadores empresariais, cujos interesses se associam aos interesses do mercado, né? São pesquisadores que já estavam ali. Ali você tem uma composição, né, nesse período, de um movimento pela Base Nacional Comum Curricular, né? Então, concorrem ali no MEC, entre 2012 e 2015, alguns projetos de nação. Mas você tem visivelmente um grupo tomando território dentro do MEC, que são os reformadores empresariais, que têm um interesse direto nessa simplificação da educação, nessa redução da educação, em políticas de controle do ensino e da aprendizagem, porque o desenho político da Base Nacional Comum Curricular é muito menos simples do que uma lista de coisas que o professor tem que ensinar. Uma lista de coisas que o professor tem que ensinar, acrescido de um conjunto de materiais didáticos que são unificados, padronizados, né? E o que tem de mais cruel, demonizador, né, é uma política de avaliação que, na verdade, é uma testagem externa controlada, censitária e hierarquizante, com resultados publicados, né, que colocam a própria rede em disputa com ela mesma, né? Então, a gente que é do campo do currículo, né, a gente sabe que controlar o que o professor vai ensinar já é muito difícil, mas existem muitas experiências disso. Né? Os defensores das bases, sejam os defensores mais à esquerda, e eles também estavam dentro do MEC, e esse documento circula por aí, né, que era um documento sobre direitos da aprendizagem, né, que tinha um objetivo de controlar menos a aprendizagem, mas de ser uma base nacional, uma base comum nacional, né, que seria primeiro comum, primeiro discutida com as redes, com as escolas e depois nacional. E aí a gente tem um outro movimento vencedor, que é um movimento onde especialistas, com muito pouco diálogo com a sociedade, montam uma política que primeiro é nacional e depois ela é comum. Porque primeiro ela é montada com um projeto de nação, né? E depois ela tem que ser comunizada, né? Homogeneizando, padronizando o que acontece na escola, o que a gente sabe que é impossível, ou seja, ela se retroalimenta, os maus resultados acontecerão, né? E aí você vai pagar de novo esses especialistas para revisarem a base, para treinarem os professores, outros maus resultados acontecerão, e aí você vai pagar de novo para treinar em outra coisa. Então, a lógica é essa, que nada disso aconteceria com a força que acontece se esse setor empresarial não tivesse se aliado, como os políticos se aliaram, né, aquilo que a gente chama dos setores conservadores, né, que é a bancada do boi, da bala, da Bíblia, né, que são os bispos que foram ocupar, os pastores e bispos que foram ocupar o MEC. Então, a aliança com os setores conservadores, né? E por isso mesmo a vitória do homeschooling, né? A entrada das escolas militarizadas como um projeto, né? Você imagina, você vai empobrecer a escola pública, hibridizar a escola pública, criar uma elite da escola pública disciplinar e militarizada, né? E jogar no ensino médio, que é para destruir as juventudes. Por mais que isso, eu quero chamar a atenção disso também, por mais que essas políticas sejam de controle, isso não significa que elas funcionem.
Então, a resistência, as muitas formas de resistência, de burla, né, de desobediência silenciosa, elas se colocam, né? Por isso que eu digo assim, para mim, o protagonismo juvenil, ele não se esvazia. Ele foi obrigado a sair da escola, ele foi obrigado a sair das ruas, que ele também ocupou, né? Mas ele está em outros lugares, ele está, inclusive, nos movimentos, por exemplo, né? de greve da Uber, de greve dos motoboys, porque esses jovens foram empurrados para uma situação de expulsão da escola, de expulsão da universidade e de trabalho uberizado, precário, né? Com essa junção do golpe, da eleição do governo Jair Bolsonaro e da pandemia, que foi, eu vou usar essa palavra para chocar mesmo, foi uma oportunidade para o governo Bolsonaro investir mais profundamente no desfinanciamento da educação pública, da creche à pós-graduação, né, entregando dinheiro, a gente agora sabe, inclusive, para a igreja, né, e, então, interferindo diretamente num projeto de educação pública que nunca foi perfeito, que nunca foi inteiramente democrático, mas que vinha construindo importantes caminhos de chegada da classe trabalhadora, da população cuja entrada na universidade tinha sido historicamente negada. Quero marcar uma coisa sobre a Base Nacional do Ensino Médio, que é o seguinte: no texto dessa reforma tem um gatilho que é perigosíssimo e que a gente agora, que já está num período em que os estados estão tentando implantar, que os conselhos estaduais de educação estão discutindo, né, para além da discussão dos sindicatos, que foi logo imediata, tem um gatilho ali que é muito importante de ser chamado a atenção, que é toda a legislação brasileira entende que você tem que responder às demandas locais, para além de qual é a infraestrutura que você tenha no local. Ou seja, é uma lei que provoca justiça social, tá? Que tem que agir em cima das desigualdades, inclusive regionais. Tá? A Base Nacional do Ensino Médio inverte isso, entendendo que o Estado pode atender não às demandas pelo ensino médio do Estado, mas à estrutura que o ensino médio possui. Ou seja, isso abre o espaço para os estados não conseguirem oferecer as trajetórias nem como Estado e muito menos para os municípios. Em estados grandes, por exemplo, como a Bahia, né, que a gente sabe que tem locais que ficam a 5 horas de uma segunda escola de ensino médio, a gente vai estar delegando a essa única escola de ensino médio, que atende várias cidades ali, e que é única a 5 horas de distância para todos aqueles jovens, que ela só tenha um itinerário formativo. Friamente, a gente abriu espaço para a escola das crianças ricas pararem de estudar português e geografia no primeiro ano do ensino médio, por conta da carga horária, e irem estudar na NASA e na ONU, e as escolas das crianças pobres entregarem essas crianças às fábricas e às empresas, as indústrias e empresas para fazerem a terminalidade do ensino médio. É dessa crueldade que a gente está falando. Então, aí faz sentido com o desfinanciamento das universidades, com os cortes da pós-graduação e da pesquisa, com a destruição do Enem. Uma pergunta que eu sei que é um tema que te interessa muito, e você tem produzido muito e pensado muito a respeito. Todo esse conjunto de ideias, né, do pensamento feminista negro, né, capitaneado por Lélia Gonzalez, mas não só a Sueli Carneiro e outras próceres dessa linha de pensamento, passaram a ocupar um lugar diferente. Né? A força que eu percebo nos debates e nas discussões, nas leituras, né, dentro do Departamento de Ciências Sociais é algo absolutamente, né, motivador. E eu sei que isso te interessa. Então, eu queria te perguntar, o que você acha de que maneira você acha que a interseccionalidade, né, que tipo de mudança, né, ela produz na escola, na juventude, na formação de professores, né, para além da pesquisa, que é evidente, né? Como é que isso transforma essas relações na escola? É muito interessante, né, a gente ver esses caminhos teóricos que acontecem. Como você bem disse, eu fui aluna da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio, na década de 80, e fui aluna da Lélia.
E é muito interessante, Fábio, se a gente pegar esse frame, esse arcabouço teórico do pensamento abissal, né, para te responder isso que você está me perguntando, né, porque a universidade, a ciência, como o direito, como a igreja, né, são o locus fundador desse modelo de pensamento abissal, ocidental, branco, masculino, europeu, científico, Sim. né, que nasce com o direito romano-germânico, inclusive, né, e que é extremamente excludente de tudo aquilo que não é igual a si, né? É um pensamento que sofre de um narcisismo muito grave, né? Rejeitando tudo aquilo que é diferente e achando que o diferente, no mínimo, é pior, né? Acontece que esse pensamento ele se torna tão dominante que ele se torna preguiçoso, ele para de ter que dar explicação para o seu poder todo, né? E para de ter que se importar, inclusive, com a existência dos outros, né? Nessa preguiça e nessa arrogância, ele chega a acreditar que ele é único, né? E nunca foi. Então, esses conhecimentos sempre estiveram lá, e é importante marcar isso, né? Fala-se muito de interseccionalidade nesse momento, mas isso é uma discussão muito antiga, né? A intersecção é uma crítica dentro da epistemologia crítica, né? É a crítica da crítica, então a epistemologia crítica secciona o entendimento da sociedade através da classe, e a interseccionalidade sugere que a classe não é o suficiente para que a gente entenda certos fenômenos de violência e exclusão, não jogando a classe fora junto com a água do banho, né? Mas entendendo que, por exemplo, quando você fala a pessoa que é tida como fundadora do pensamento interseccional, que é a Kimberlé Crenshaw, que vem do campo do direito, né? Ela diz isso, assim, quando você olha duas mulheres negras, da classe trabalhadora, com pouca escolaridade, disputando um emprego, o que vai diferenciá-las? São outras secções. Então, se ela tem filho, se ela é mãe solteira, se o marido tem um emprego estável, se ela mora longe do trabalho, se o filho é crescido ou pequeno, se o filho é presidiário. Então, são esses múltiplos cortes que passam a ser entendidos como cada vez mais importantes para se produzir conhecimento, para se praticar a teoria social e as ciências humanas no Brasil. E aí, veja, usando a ideia do pensamento abissal, se esses modos de produzir conhecimento, né, que a gente vai chamar de negros, feministas, decoloniais, originais, tradicionais, se eles estavam o tempo todo sendo jogados para fora do território da universidade, eles estavam o tempo todo lá, né, abalroando essas fronteiras e dizendo: a gente existe, a gente está aqui, a gente faz parte, né? E, obviamente, foram tomando território. Né? Foram tomando território, e aí, quando você diz, nossa, todo mundo está falando de interseccionalidade, os territórios foram tomados. É por isso que o pessoal está tão preocupado, né? É por isso que eu digo que o movimento Bolsonaro é a invasão de uma onda de um último respiro conservador, e é por isso que eu chamo de tsunami, porque o tsunami esvazia, a onda continua vindo. E eu acredito realmente, na minha análise, né, que esse tsunami está se esvaziando e que a gente já está vendo vários setores da sociedade civil protagonizando o debate. Mas veja, quando a gente pensa assim, é o pensamento feminista negro que influencia os movimentos sociais? Não, são os acontecimentos da sociedade, os movimentos sociais que obrigam a universidade a autorizar o pensamento negro feminista. Na verdade, eu queria te perguntar um pouco sobre a sua passagem como pesquisadora pelo Degase. Você sabe que eu trabalho no Degase, é o que me interessa, é o que toma o meu interesse científico, é o que eu tenho pesquisado e tenho atuado nas escolas. E eu queria te perguntar duas questões. Primeiro, como foi a sua passagem pelo Degase, a época em que você pesquisava o tema, que você teve presente lá no antigo Instituto Padre Severino, que agora é o Instituto Dom Bosco, né? Como é que você via a realidade dessa juventude e como é que você acha que a democracia pode chegar nesses espaços?
Como é que a gente democratiza esses espaços? Porque é uma escola diferente, né? A gente não está falando só de participação, a gente está falando de outras dimensões da democracia. A gente, quando fala de decolonialidade, né, e de pós-estruturalismo, a gente fala muito de movimento, de deslocamento, né, de deslocar o norte. O Degasse me deslocou profundamente, não como pesquisadora só não, mas me deslocou muito mais como pessoa, Fábio, porque eu tinha um filho que estava entrando na pré-adolescência e ali eu aprendi que tem escolas que a mãe não pode virar as costas tranquila, né? E isso me doeu demais, né? Até porque eu cheguei lá muito jovem, muito fresca, pesquisadora, com uma equipe grande, e a gente era de uma das primeiras iniciativas do Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Ainda do governo Fernando Henrique, que tinha uma grande reforma para acabar com as FUNABENs, como eram chamados na época, né? E o que a gente viu foi uma grande troca de nomes, porque o cacetete, escrito Direitos Humanos, continuava lá dentro, ter que fazer xixi dentro da garrafa PET continuava lá dentro, as violências, os estupros continuavam lá dentro, e agora, isso faz 20 anos, Fábio, agora, 20 anos depois, a gente continua ouvindo denúncias de situações muito similares. A essa época, eu chego a escrever um texto que se chama A Lei é Dura, mas é a Lei, né, para mostrar o quanto ali a voz da autoridade é uma voz totalmente personalizada, né, que tem dono e que acabam se formando territórios de interesse, de favorecimento, e como é difícil saber disso, Fábio. Para a democracia chegar ali, e eu quero responder essa pergunta, para começar a lei tem que chegar ali. Então, os promotores públicos têm que sair dos seus apartamentos no Leblon, na Gávea, né, ou na Avenida Paulista, dos seus escritórios, e ir lá. A escola tem que sair de lá. Porque não tem nenhum lugar na Constituição brasileira que diga que as crianças têm que frequentar uma escola isolada, excluídos do resto da sociedade. Esses jovens não estão ali porque eles são um perigo para a sociedade. Eles estão ali para terem uma oportunidade de viver em sociedade como qualquer outra pessoa. O Estado devia cuidar desses jovens melhor do que as famílias deles. Não tem democracia se a sociedade não se importar com as pessoas. É essa coisa do deslocamento. É preciso empatia e solidariedade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a sua entrevista, que eu adorei a conversa, né? Enfim, os temas são que você pôde tratar e pôde aprofundar e dar o seu toque, né? Foram, enfim, acho que nos ajudam bastante. Fiquei muito honrada, mais uma vez agradecer à revista por essa oportunidade e dizer que, como toda conversa complicada, eu espero que isso que a gente falou aqui seja só o início de outras conversas aí que o pessoal vai ter sobre esses assuntos que realmente eu tenho muito interesse, mas, além disso, acho que são graves e urgentes. Obrigada.